Marx cita Aristóteles, além de muitos outros nomes ilustres. Impossível não lembrar de Shakespeare. Algumas vezes em sua magnum opus, como vocês podem ver nestas fotos que tirei de trechos do livro primeiro de O Capital. Editora Diffel, edição que ganhei de uma querida aluna que era do seu pai, um dos milhares de militantes nas grandes greves do ABC. Até preso foi pela ditadura desprezível. Marx lembra que o dinheiro em Aristóteles, apesar da sociedade grega escravagista, na qual Aristóteles viveu, é essencialmente, essência para os gregos antigos significa apenas finalidade. Não é o essencialismo vulgar direitista. Estabelecer um padrão de reciprocidade e justiça nas trocas, para que cada um receba o que é seu na sociedade, para que não haja excesso de um lado nem falta de outro. Ou seja, o oposto do que ocorre no capitalismo. Semanas atrás, publiquei aqui no meu Instagram, também estará no meu blog, fotos em que Marx diferencia o dinheiro que é dinheiro simples, que faz parte da atividade humana, do dinheiro que é capital. No capitalismo há um roubo no processo de produção. O capitalismo é roubo. O capital é roubo. O burguês, apenas pela acumulação de riqueza, que é a única lógica do capital, comercializa a produção e toma o lucro de quem produziu. Toma aquela riqueza produzida. Toma o excedente. Resta ao trabalhador migalhas e alienação da matéria produzida, da qual ele próprio não poderá usufruir. No capitalismo, como bem viu Marx, o dinheiro serve para colocar as mercadorias dentro do processo exploratório de circulação mercantil e como valor de troca, não necessariamente como valor de uso. Este tema é vital porque a maior parte das pessoas, sem educação socialista, não compreende ainda a relação comunista com o dinheiro. O dinheiro é até imediatamente associado ao capitalismo, como se fosse indissociável dele, como se tivesse sido sempre assim na história da humanidade. Aí é a visão metafísica que é refutada pelo materialismo histórico e dialético. Não. O dinheiro, assim como o trabalho, as terras, os meios de produção e as vidas, precisam ser arrancadas e protegidas das garras do capital, que é expoliativo. E aqui os trechos em questão que eu tirei foto. Trabalho privado, a forma do seu contrário, trabalho em forma diretamente social. As duas últimas propriedades da forma de equivalente ficam ainda mais compreensíveis se voltarmos ao grande pesquisador que primeiro analisou a forma do valor, além de muitas formas do pensamento, da sociedade e da natureza, Aristóteles. De início, exprime ele claramente que a forma dinheiro da mercadoria é apenas a figura ulteriormente desenvolvida da forma simples do valor, isto é, da expressão do valor de uma mercadoria em outra qualquer, dizendo, abre aspas, 5 camas igual a uma casa, fecha aspas. Não se distingue de, abre aspas, 5 camas igual tanto de dinheiro, fecha aspas. Reconheceu ele ainda que a relação de valor existente nessa expressão determina que a casa seja qualitativamente igualada à cama e que sem essa equalização não poderiam coisas de aparência tão diversas ser comparadas como grandezas comensuráveis. A troca, diz Aristóteles, não pode existir sem a igualdade, nem a igualdade sem a comensurabilidade. Destaca nesse ponto, desistindo de prosseguir na análise da forma do valor. Abre aspas. É, porém, verdadeiramente impossível que coisas tão diversas sejam comensuráveis, fecha aspas, isto é, qualitativamente iguais. Essa equalização tem de ser algo estranho à verdadeira natureza das coisas. Portanto, um simples, abre aspas, expediente para atender às necessidades práticas, fecha aspas. É o oposto do capital. O próprio Aristóteles nos diz, assim, o que lhe impede de prosseguir na análise.
a ausência do conceito de valor. Que é o igual, a substância comum que a casa representa perante a cama na expressão do valor da cama. Tal coisa, abre aspas, não pode em verdade existir, diz Aristóteles. Por quê? A casa representa perante a cama uma coisa que é igual à cama, desde que represente o que é realmente igual em ambas, o trabalho humano. Aristóteles, porém, não podia descobrir, partindo da forma do valor, que todos os trabalhos são expressos, na forma dos valores das mercadorias, como um só e mesmo trabalho humano, como trabalho de igual qualidade. É que a sociedade grega repousava sobre a escravatura, tendo por fundamento a desigualdade dos homens e de suas forças de trabalho. Ao adquirir a ideia da igualdade humana, a consistência de uma convicção popular é que se pode decifrar o segredo da expressão do valor, a igualdade e a equivalência de todos os trabalhos, porque são, e enquanto são, trabalho humano em geral. E mais, essa descoberta só é possível numa sociedade em que a forma mercadoria é a forma geral do produto do trabalho, e, em consequência, a relação dos homens entre si como possuidores de mercadorias é a relação social dominante. O gênio de Aristóteles resplandece justamente na sua descoberta da relação de igualdade. O gênio de Aristóteles resplandece justamente na sua descoberta da relação de igualdade, existente na expressão do valor das mercadorias. Somente as limitações, abre aspas, históricas da sociedade em que viveu impediram-no de descobrir em que consistia verdadeiramente, entre aspas, essa relação de igualdade. Depois Marx analisa e exibe a forma simples do valor em seu conjunto. Aqui também fiz algumas marcações. Esse post já tem algumas semanas. Aqui justamente Marx, vejam a marcação aqui, 39. Marx escreve o seguinte: proprietário com 5 ou mais sentidos supra a percepção que a mercadoria não tem do conteúdo material da outra. Para ele, a mercadoria que possui não tem nenhum valor de uso direto. Do contrário, não a levaria ao mercado. Ela tem valor de uso para outros. Para ele, só tem diretamente um valor de uso, o de ser depositária de valor e assim meio de troca. Abre aspas, Marx transcrevendo Aristóteles como referência. Pois duplo é o uso de cada coisa. Um é própria coisa como tal, o outro não, como uma sandália que serve para calçar e pode ser trocada por outro objeto. Ambos são valores de uso da sandália, pois quem a permuta pelo que lhe falta, por exemplo, o alimento, utiliza a sandália como sandália, mas não em seu modo natural de uso, pois a finalidade da sua existência não é a permuta. Fecha aspas. Aristóteles, de República, livro 1, capítulo 9. Marx continua falando a respeito do proprietário da mercadoria, do valor de uso, do possuidor de mercadoria, e até cita o Fausto, no princípio era ação. Fascinante. Marx é um crânio, né? A riqueza de referências do acervo das ciências, da filosofia, das artes que ele usa no Capital. Outra marcação que eu faço aqui: o dinheiro encerra o movimento apenas para começá-lo de novo. Vejam aqui a marcação. Ele cita Engels. Abre aspas, o capital divide-se em capital primitivo e lucro, o acréscimo ao capital. Embora na prática esse lucro se torne imediatamente capital e seja posto em movimento com o capital primitivo. E logo ele cita o Aristóteles. Marx continua:
O fim de cada circuito particular em que a compra se realiza em função da venda constitui naturalmente o começo de novo circuito. E aí eu marquei, grifei. A circulação simples da mercadoria, vender para comprar, serve de meio a um fim situado fora da circulação, a apropriação de valores de uso, a satisfação de necessidades. A circulação de dinheiro como capital, eu marquei isso, dinheiro como capital, deixei bem marcado a lápis. Ao contrário, tem sua finalidade em si mesma, pois a expansão do valor só existe nesse movimento continuamente renovado. É importante isso, a pesquisa de Marx, em termos amplamente dialéticos, mas científicos, em torno do movimento do objeto, sempre. Por isso, o movimento do capital não tem limites. E hoje, com a pandemia, a sociedade de controle, nós vemos que o capital se expande e se desterritorializa, não é isso? Através do que se chama de home office, todos os espaços de confinamento disciplinar são agora cada vez mais constantes. Prisões domiciliares, tornozeleiras eletrônicas, UTIs, hospitais em casa, tratamento em casa, home office, como eu já disse. Antes eram os escritórios. O homeschooling, que é uma aberração, EAD, etc. A luta continua, a luta anticapitalista. Então, parafrase, por isso o movimento do capital não tem limites, Marx usou Aristóteles também. Este post é apenas sobre Marx e Aristóteles. Aristóteles, escreve Marx, opõe a economia à crematística, partindo da primeira. Como arte de adquirir, a economia se limita à obtenção dos bens necessários à vida e úteis à família ou ao Estado. Abre aspas. A verdadeira riqueza consiste nesses valores de uso, pois para a vida cômoda não é ilimitada a medida dessa espécie de apropriações. Existe, porém, uma segunda arte de adquirir, que se chama preferentemente, e com nome cortou. Preferentemente. Bom, eu vou pegar aqui o meu capital para continuar lendo isso. Só um minuto. Página 171. Existe, porém, uma segunda arte de adquirir, que se chama preferentemente e com acerto de crematística, segundo a qual parece não haver limites à riqueza e às apropriações. Olha só, olha só. Vou reler de novo. Existe, porém, uma segunda arte de adquirir, que se chama preferentemente e com acerto de crematística, segundo a qual parece não haver limites à riqueza e às apropriações. O comércio de mercadorias, a palavra utilizada por Aristóteles significa literalmente comércio a retalho, forma de comércio em que predomina o valor de uso, não pertence por sua natureza à crematística, pois nele a troca se relaciona com o que é necessário aos seus participantes, o comprador e o vendedor. Por isso, prossegue Aristóteles, a forma primitiva do comércio de mercadorias era a troca direta, mas com sua extensão surgiu a necessidade do dinheiro. Com a invenção do dinheiro, tinha a troca necessariamente de converter-se em comércio de mercadorias, e este, em contradição com sua tendência primitiva, constituiu-se em crematística, em arte de fazer dinheiro. A crematística distingue-se da economia por, abre aspas, ser a circulação para ela a fonte da riqueza. E ela parece girar em torno do dinheiro, pois o dinheiro é o princípio e o fim dessa espécie de permuta. Por isso, não há limites à riqueza que a crematística procura atingir. Toda arte que não é um meio para um fim, mas um fim em si mesma, não tem limites a seu afã, pois procura sempre aproximar-se mais dele, enquanto as artes que procuram meios para atingir um objetivo possuem limites, uma vez que o próprio objetivo lhes estabelece os limites. No primeiro caso, está a crematística que não tem limites à sua finalidade.
Olha a finalidade. E visa o enriquecimento absoluto. A economia não acrematística tem um limite. A primeira tem por objetivo algo diverso do dinheiro. A segunda, a expansão do dinheiro. A primeira tem por objetivo algo diverso do dinheiro. A segunda, a expansão do dinheiro. A confusão entre ambas as formas que se sobrepõem induz alguns a ver na conservação e expansão sem fim do dinheiro o objetivo final da economia. Fecha aspas. Aristóteles, de República, etc. Livro 1, capítulo 8 e 9. Passinho. Páginas à frente, novamente Aristóteles. Marx teoriza o capital comercial e logo o capital usurário. No capital comercial, os extremos, o dinheiro lançado à circulação e o dela extraído com um aumento, têm ao menos por intermediários a compra e a venda, o movimento da circulação. No capital usurário, a forma DMD, dinheiro, mercadoria, dinheiro, reduz-se a dois extremos sem termo médio. DD, dinheiro que se troca por mais dinheiro, forma que contraria a natureza do dinheiro e por isso inexplicável do ponto de vista da troca de mercadorias. Daí dizer Aristóteles, abre aspas, a crematística se compõe de duas partes, uma pertencente ao comércio e a outra à economia. A segunda é necessária e louvável, e a primeira, fundamentada na circulação, condena-se com justiça, pois não se baseia na natureza, mas na defraudação recíproca. Por isso, odeia-se a usura com toda razão, pois o dinheiro aqui é o meio de sua própria aquisição, não sendo utilizado de acordo com o fim para que foi criado. Inventou-se o dinheiro para facilitar a troca das mercadorias, mas o juro faz do dinheiro mais dinheiro. Daí seu nome. Esse nome em grego significa não só juro, usura, mas também criança, fruto que é gerado. Pois, continua Aristóteles, os gerados são semelhantes aos que o geraram. O juro é dinheiro que nasce de dinheiro. De todos os modos de adquirir este, é o mais contrário à natureza. Fecha aspas. Também Aristóteles, da República, capítulo 10. Páginas e páginas à frente, há esta frase. É que o homem, um animal político, segundo Aristóteles, é por natureza um animal social. Essa conceituação de ser social, essa ontologia dialética do ser social em Marx. E aqui embaixo, na nota de rodapé, que eu também marquei, 13, 13ª, a definição de Aristóteles diz propriamente que o homem é por natureza um cidadão, habitante de uma cidade. Ela corresponde à antiguidade clássica, do mesmo modo que a definição de Franklin, de ser o homem um animal que faz instrumentos, corresponde ao espírito Yankee. Marx faz uma interligação genial da história. Mais algumas marcações, por fim, e são as últimas referências de Aristóteles no Capital de Marx, tal como foi publicado. Marx fala a respeito do número relativo dos trabalhadores explorados, com o aumento tanto do trabalho excedente relativo quanto do absoluto. E escreve Marx, a aplicação capitalista da maquinaria cria motivos novos e poderosos para efetivar a tendência de prolongar sem medida o dia de trabalho e revoluciona os métodos de trabalho e o caráter do organismo de trabalho coletivo de tal forma que quebra a oposição contra aquela tendência. Demais, ao recrutar para o capital camadas da classe trabalhadora que antes lhe eram inacessíveis e ao dispensar trabalhadores substituídos pelas máquinas, produz uma população trabalhadora excedente. Marx cita aqui, beleza. Compelida, essa população trabalhadora excedente, compelida a submeter-se à lei do capital. Daí esse estranho fenômeno da história da indústria moderna. A máquina põe abaixo todos os limites morais e naturais da jornada de trabalho. Daí o paradoxo econômico que torna o mais poderoso meio de encurtar o tempo de trabalho, no meio mais infalível, de transformar todo, no meio mais infalível de transformar todo o tempo da vida do trabalhador e de sua família
em tempo de trabalho de que pode lançar não o capital para expandir seu valor, de que pode lançar mão o capital para expandir seu valor. Abre aspas. E as ferramentas, sonhava Aristóteles, o maior pensador da antiguidade, escreve Marx. Veja que há uma progressão, né? Estamos na página 465 da minha edição do primeiro livro do Capital. Do primeiro? Sim. Abre aspas. Atendendo às nossas ordens e aos nossos desejos, pudessem executar as tarefas para que foram feitas, como os engenhos de Dédalo que se movimentavam por si mesmos, ou as trípodes de Vulca, que se punham a executar espontaneamente seu trabalho sagrado. Se as lançadeiras do tecelão tecessem sozinhas, o mestre de ofício não precisaria de auxiliares, nem os senhores de escravo. Vamos juntos nessa luta teórico-prática anticapitalista, socialista, pela socialização da propriedade privada dos meios de produção e pelo comunismo de conselhos. Democracia direta, poder na mão do povo. Contra a burguesia, contra os capitalistas. Pela vida no planeta e pelas nossas vidas.